E aí, boy, puxa essa cadeira, fica à vontade, pega o seu café e simbora conversar. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre engajamento de time em meio remoto. Para quem não está reconhecendo minha voz, eu me chamo Zé, sou diretor de comunicação e expansão na RN Júnior, mas eu não estou aqui sozinho com você. Eu tenho aqui dois convidados muito especiais, Luiz Felipe, mais conhecido como Lipinho, da Edific Júnior, e Amália, da Ascom Life. Gente, sejam muito bem-vindos, podem ficar à vontade em se apresentar aí. Quer começar, Amália? Pode ser. Meu nome é Amália, eu tenho 20 anos, estou no segundo período de gestão hospitalar da UFRN. Eu entrei na Ascom Life em dezembro de 2020, no segundo processo seletivo totalmente online da empresa, e foi uma experiência totalmente nova para mim. Eu me tornei diretora de projetos em março de 2021 e desde lá o MEG tem se tornado um imenso conhecimento na minha vida. Literalmente tudo mudou. E aí, galera? Meu nome é Luiz Felipe, mais conhecido como Lipinho. Tenho 20 anos, sou da Edific Júnior, faço engenharia civil na UFRN, estou no quarto período, algum lugar entre o quarto e o quinto, porque depois dos semestres remotos eu não entendo mais nada. Mas, enfim, eu entrei na Edific em outubro de 2019 e esse ano estou tendo a honra de assumir como diretor de desempenho organizacional, que, para quem não sabe, é a área de gestão de pessoas da Edific. E, para mim, o MEG é um livro que, ao longo que você vai lendo, você vai ganhando mais conhecimento e não tem fim, sabe? Não tem um limite para o conhecimento que você adquire aqui dentro e as habilidades que você consegue obter. E o mais legal disso é porque a gente tem duas realidades completamente diferentes aqui. A gente tem a Malha, que já veio pro MED no período remoto, e a gente tem Lipinho aí, que viveu o MED presencial. E até falando sobre isso, Lipinho, queria que você falasse um pouco de como é que estava o engajamento do time na Edific antes de começar a pandemia, até março de 2020, e como é que foram essas primeiras semanas, esses primeiros momentos, assim, em relação ao engajamento do time, quando começou a pandemia de fato. Então, eu entrei em outubro, então tive a felicidade de conseguir me engajar com o time muito bem, assim, logo depois de efetivado. Então, no primeiro mês eu já ia muito no container, que é a nossa sala. Enfim, trabalhar, conversar. Então, eu tive a felicidade de conseguir me engajar muito fácil. E naquele período que eu tive presencial, que foi de outubro de 2019 até março de 2020, era muito de estar ali presente do container e trabalhando enquanto conversava, enquanto, enfim, trocava brincadeira e ajudava muito a aliviar a carga que a gente tinha das aulas. E foi um período presencial muito bom. A gente vinha de uma imersão muito marcante para a história da nossa empresa, que aconteceu em dezembro de 2019. E eu acredito que depois dessa imersão tudo mudou, que foi um marco assim para o engajamento da Edific. E a gente começou o ano de 2020 com muitos planos. A gente começou a rodar um processo seletivo que a gente estava se orgulhando muito. A gente conseguiu fazer uma imersão massa do corredor, chamar uma galera e passou a dinâmica em grupo, que é a primeira fase presencial do nosso processo seletivo. A dinâmica aconteceu no sábado, e aí na terça foi na quarta-feira seguinte, foi decretada a pandemia. E eu lembro que a gente ficou muito tipo, não, vamos adiar essas entrevistas. E, enfim, a gente ficou nessa ilusão por algum tempo. Acabamos que se não adiamos a entrevista, vamos fazer mesmo assim, não tem problema fazer online e tal. E aí foi rodando, começou o trainee, foi indo no trainee e rodando e não voltava, e não tinha notícia de quando ia voltar. E assim foi. E acabou que muitos planos que a gente tinha feito no começo de 2020, de imersões, de integrações, de gamificação, de tudo que a gente tinha planejado para ser presencial, a gente teve que começar a reestruturar. Mas realmente falando do período presencial, foi realmente de muito engajamento, foi realmente de muita expectativa. Eu acredito que essa união que a gente tinha colaborou muito para que a gente conseguisse traçar mais rapidamente estratégias que fizessem a gente se comunicar melhor e não se distanciar em tempos de pandemia, porque a gente tinha uma sede muito grande de estar unido mesmo estando distante. E aí agora eu queria escutar a Malha, que entrou em uma realidade completamente diferente da de Lipinho. Ela já entrou no MED remoto. E aí, como é que tava lá na Ascom Life o engajamento do time quando você entrou? Quando eu entrei na EJ, a minha percepção foi, meu Deus, que mundo é esse? É totalmente incrível e diferente. E eu percebia os membros muito próximos. Até hoje eu tenho todo mundo como uma família. Mas depois, né, claro, conversando com os diretores, a presidente, eu tive outra visão, né? A visão dos bastidores, literalmente. De que a verdade é que os membros estavam um pouco ociosos,
teve uma mera distância entre eles por causa da pandemia no começo. Claro que foi difícil de lidar, mas com o período remoto, a gente tentou, mesmo estando separado, encontrar algo em comum entre a gente. Sempre está tentando encontrar uma forma de não perder esse contato, porque a gente estando longe, né? Claro que presencialmente você consegue se interar melhor com as pessoas, tem uma melhor visão da personalidade delas, mas quando eu entrei, realmente, eu vi um pessoal bem bacana que eu achava que era bem próximo, mas na verdade era outra realidade. É muito bom ouvir esses pontos de vista porque são realidades diferentes e olhando para nossa rede atualmente, grande parte dela é composta por pessoas que entraram em 2020, então pegaram o MEG remoto aí. E eu queria saber como é que vocês estão hoje, como é que tá o engajamento de time das EJs de vocês atualmente. A gente aprendeu muito com os erros da gente ao tentar encarar esses desafios, né, que vieram lá no começo. Mas a gente foi evoluindo. Eu acredito que todo mundo conseguiu evoluir. Eu acho que a base do engajamento do time é a comunicação. Um time que não se comunica é um time que não para se conhecer melhor. Quando você não para se conhecer melhor, você não fica próximo. E um time que não é próximo é um time que tende a não fazer resultados. Então, a gente tentou ao máximo fazer com que as pessoas se comunicassem. E você pode trazer várias estratégias. Dentro da Edifica a gente trouxe muito check-in, check-out, reuniões mais descontraídas e tal, mas foi muito difícil arranjar um modelo, um cronograma de estratégias de comunicação, enfim, para fazer as pessoas se conhecerem melhor, mas foi importante pra gente conseguir em 2021 fazer isso bem feito, sabe? Uma grande prova pra gente é o trainee. Eu acredito que você ter um time totalmente distanciado fisicamente já é difícil, mas mais difícil ainda é você trazer pessoas para dentro desse estado, dentro dessa situação, que não vão conhecer você pessoalmente nem tão cedo. E pra gente, eu acho que o maior fruto desse aprendizado que a gente teve em 2020 foi aplicado no nosso processo seletivo. Com certeza, comunicação e transparência. Eu acho que depois que eu entrei, claro, que eu não tenho maior conhecimento, assim, como é um EJ presencialmente, mas eu acho que chegou um momento que a gente entendeu que, já que a gente não está próximo fisicamente, a gente tem que, no máximo, claro que não sempre fazendo milhares de reuniões, mas sempre quando a gente estiver ali na reunião, se integrar ao máximo e pensar, nossa, o que é que a gente pode mudar sobre isso, sabe? É uma situação difícil também considerando a saúde mental, né, dos membros. Alguns deles têm um engajamento limitado, justamente por causa da situação que a gente está. Então, a gente tenta, o máximo, considerar todas as possibilidades, todas as limitações. Eu gostei que ambos falaram sobre comunicação e isso é muito importante porque eu acredito que quando um time não tem comunicação, ele deixa de ser um time e se torna uma equipe. E isso não é o que o MEG precisa. E eu gostei muito do que a Amália falou sobre gerar conexão nesses pontos de contato da EJ. E aí, Amália, eu queria até que você compartilhasse com a gente alguma ação que deu muito certo na Ascom Life, que você se orgulha muito aí, que deu certo. A primeira ação que vem na minha cabeça quando eu pensei algo que deu muito certo e que eu tenho muito orgulho, com certeza, foi apostar na divulgação para membros internos, né, a nossa cultura. Quando eu entrei na EJ, eu não sabia nem cantar o hino ainda. Então, eu meio que percebi que para criar esse sentimento de pertencimento na EJ, a gente deveria pegar esses pequenos detalhes que diretorias anteriores tinham meio que deixado passar e trabalhar nisso, sabe? Nós começamos colocando em RGs o hino para tocar, esse tipo de coisa. Muita gente já aprendeu, até posta no Instagram. Isso criou um maior sentimento, né? Tanto que criou maior engajamento também para o nosso Instagram. E também a gente focou em criar uma história para a nossa mascote. E agora todo mundo passou a literalmente decorar qual é o nome dela, qual é a história dela, por que ela foi escolhida, quais são as características dela e por que ela é a nossa mascote, né? Cultura é muito top, né? Eu acho incrível o poder que a cultura tem de unir um time e gerar essa conexão muito forte entre pessoas. E eu queria escutar de Lipinho agora, como é que tá lá na Edifique, de alguma ação que vocês fizeram, alguma rotina que vocês têm. Compartilha com a gente aí, Lipinho. Cada time é um time, cada time tem suas características. Então, eu posso falar alguma coisa aqui que deu certo com a Edifique que pode ser que não dê certo na sua EJ. Cada time tem suas características e vai usufruir das estratégias que você coloca de formas diferentes. Então, também preciso falar um pouco sobre informalidade. Quando a gente está no presencial e chega no horário da reunião, a gente tem que ser formal.
E no remoto também. Mas os maiores momentos de informalidade, que é realmente quando a gente constrói as nossas relações, as nossas amizades, e realmente tira o título de equipe e passa a ter o título de time, são em momentos que geralmente a gente tá na nossa sala, a gente tá conversando, a gente tá almoçando junto, a gente tá lanchando junto, sabe? E quando você passa pro remoto, isso não acontece, se você não trouxer meios para isso. Então, para falar sobre a ação que deu certo, foi investir em momentos informais. A gente trabalhou muito na nossa equipe para saber diferenciar momentos formais e informais, porque o que eu vou trazer aqui foram check-in e check-out. A gente quis trazer essa informalidade em check-in e check-out, a gente teve que trabalhar muito essa diferença entre formal e informal, porque a gente tinha que começar e encerrar reuniões de uma forma informal, mas enquanto está acontecendo a reunião, a gente tem que ser formal. E a gente conseguiu trabalhar muito isso para conseguir trazer essa informalidade muito presente, porque fez as pessoas se comunicarem, sabe? Não tinha mais como elas estarem almoçando juntas, como elas estarem lanchando juntas, como elas estarem dentro de uma sala. Então, a gente trouxe isso muito bem elaborado, tanto nas reuniões quanto no WhatsApp. E acaba que são coisas muito descontraídas, sabe? O nosso time, uma característica muito forte da gente é de ser criativo. Então a galera, sabe, se animava pra fazer porque queria trazer o mais criativo. E todo mundo ficava ansioso, assim, pra ver o que era, o que ia ser. E todo mundo respondia na maior alegria. Então essa informalidade foi bem trabalhada aí. Achei muito massa que você citou reuniões, WhatsApp. E eu queria saber como é que anda o Instagram interno da Edifica. O que é que vocês estão fazendo por lá? A gente quis usar o nosso Instagram interno como uma arma para fazer os membros se comunicarem e se verem mais. E deu certo. Porém, a gente se empolgou muito usando o Instagram interno. E a gente foi criando coisa em cima de coisa. E, enfim, fazendo muita coisa porque aquilo tava dando certo. E a gente acabou chegando no ponto que a gente ficou cansado, sabe? A gente não aguentava mais. Porque a gente se empolgou muito, trouxe muita coisa uma em cima da outra e não parou. Tipo, certo, vamos baixar a bola, vamos parar um pouquinho e vamos fazer um cronograma? Vamos traçar estratégias a longo prazo? Então era tudo a muito curto prazo ali. E aí agora, em 2021, a gente finalmente tá conseguindo fazer isso. A gente deu uma parada, tá postando o fundamental, mas tá fazendo um planejamento a longo prazo, que será lançado em breve, e que não fatiga a gente, que a gente consiga sustentar por mais tempo para fazer que o engajamento seja uma coisa constante, e não uma onda, né? Que sobe e logo depois desce. Olha aí, pessoal, já lições aprendidas. E eu gostei muito que a Amália falou sobre cultura, trabalhar cultura com o time. E eu já vou entrar nesse tema aqui, porque cultura está muito interligado com engajamento de time, né? E aí eu queria escutar de vocês como é que vocês estão conseguindo trabalhar a cultura nesse período remoto. Como eu tinha dito, a gente está trabalhando em criar uma identidade, né? Então, a gente começou com as pequenas atitudes, né? Colocando o hino para tocar em RG, antes de começar, né? A gente até tentou colocar um videozinho dançando no fundo para ver se ficava algo engraçado, para ver se a galera se engajava mais. Geralmente, quando é coisa engraçada, o povo gosta. Aí a gente houve todo um planejamento, né? Toda aquela coisa de feedback. A gente, como eu disse, é muito bom ser transparente nessa parte. E foi desse jeito, colocando em RG, colocando no Instagram, sempre fazendo uma historinha aqui e ali e dando a identidade. Pra gente foi muito parecido com o que a Amália falou. Tipo, toda RG a gente canta o hino. E, inclusive, eu queria deixar registrado que dos mesmos criadores do hino da Edifique versão Brega Funk, vem aí o hino da Edifique versão Piseiro. Eita, preciso muito disso logo. Aguardem nos próximos eventos da RN Júnior. E, enfim, a gente sempre traz isso muito forte. Eu falei sobre check-in check-outs. Quando a gente vai fazer um check-in check-out, a gente sempre tenta associar a algo relacionado à empresa. Eu vou dar um exemplo de que era para você fazer um desenho só usando o lapisinho do WhatsApp, quando você vai enviar uma foto que você pode riscar. Pronto, era só usando aquilo, o desenho. E aí a gente teve um check-in que era assim, mas não era só um desenho. Você tinha que desenhar Edileia, que é a nossa mascote. Então, acontece nessas coisas informais que a gente tem, sempre algo relacionado às coisas da empresa, sabe? Da nossa imersão que a gente fez esse ano, teve um check-in que foi... Eu não sei se vocês já viram no WhatsApp. Geralmente essas coisas que a gente sabe em grupo da família, sabe? Que é tipo assim, uma banana, mais uma banana, mais uma banana é igual a 10. Aí, um chocolate mais 2 vezes esse chocolate é igual a 20. Aí, no final, você tem que descobrir a última. A gente fez um negócio desse. Usando, tipo... Edileia, acho que a camisa da gente, não lembro direito, mas era tipo coisas da empresa. Enfim, a gente traz isso muito forte. Mas eu também preciso falar sobre uma coisa legal da gente, que é o nosso planejamento estratégico. Uma vez eu ouvi num evento da RN Júnior, era uma palestra sobre cultura organizacional, e o que a palestra trouxe mais forte é que a cultura ela vai se mostrar a partir do momento que você reforça o seu propósito para os seus membros. As pessoas elas precisam saber o que é que elas querem, por que elas estão fazendo aquilo no seu dia a dia,
para poder alcançar os resultados, e isso vai formar a cultura e vai manter a cultura viva. Então a gente começou a trazer muito forte nosso planejamento, o acompanhamento do nosso planejamento estratégico nas reuniões gerais, principalmente, e nas reuniões de diretoria, para, enfim, a Edific começou realmente com um planejamento estratégico bem elaborado, a longo prazo, e usando o OKR, eu acho que no começo de 2020. E aí, esse ano, sempre tem acompanhamento do planejamento estratégico. A Direct está em contato muito forte com o Conselho Estratégico. Olha aí, novamente os pós-juniores sempre presentes, agregando muito. E o que mais? E uma coisa legal é que nossas batalhas são divididas na nossa visão. A gente pega a nossa visão, a gente divide as batalhas assim como a BJ. Então, quando a gente relembra aquilo ali, a gente lembra qual é a nossa missão. Então, aquilo não fica esquecido. Missão não, a visão, perdão. A gente relembra qual é a nossa visão, a gente relembra qual é o nosso propósito, a gente relembra quais são os nossos valores. E, enfim, tudo isso fica presente na mente do pessoal. Boa, pessoal, tô amando as dicas, vários insights aqui. E aí a gente está indo agora para o nosso último gole de café e eu queria que vocês deixassem alguma mensagem para a Onda Verde, alguma dica sobre engajamento de time que você podia falar assim, galera, aposta nisso aqui que é bom, vai dar certo. Pelo menos para a área de gestão de pessoas, que às vezes sente muito esse peso, né, de trazer estratégias de engajamento, e algumas empresas é área de vice-presidência, dependendo do organograma, mas tragam as pessoas mais criativas. Um novo formato de dinâmica empresarial, que no caso agora está sendo formato remoto, necessita de criatividade para trazer estratégias de engajamento voltadas para esse formato. Então pega as pessoas mais criativas da sua empresa, tenta trazer elas para perto de gestão de pessoas e faz acontecer, sabe? É momento de quebrar a cabeça, é momento de você dar a cara a tapa e botar sua mente para pensar, certo? Quais são as características do meu time? O que é que faz o meu time se animar? O que é que o deixa feliz? O que é que faz ele chegar mais animado para a reunião? É analisar essas coisas. E a partir disso, você vai tentar traçar estratégias para fazer com que essas coisas que você elencou estejam presentes no seu dia a dia. Então, realmente é muito complexo, é muito subjetivo, mas a base é essa. Tem que analisar seu time, pegar as características principais para fazê-los se engajarem e aplicar essa estratégia, usando as ferramentas que você tem, as ferramentas virtuais, enfim. Fazendo isso não tem erro. Eu concordo muito com o que o Luiz está falando. Eu acho que a maior ferramenta assim, para engajar um membro nesses tempos de pandemia é você, após a transparência, ter a comunicação, você ter, entre diretores principalmente, você observar o seu membro, conhecer ele, conhecer a personalidade dele, notar os mínimos detalhes e a partir disso você sair montando, como ele disse, é pra dar cara a tapa mesmo, testa as coisas, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas se der errado é só, vamos aprender com os errinhos. Isso, é aquela velha frase, errar rápido, aprender rápido e consertar rápido. Infalível. E qual seria a sua mensagem final, Amália? O que você gostaria de dizer para a Onda Verde? Colecione feedbacks, essa é a dica, colecione feedbacks. E a partir disso você sai como quebra-cabeça, vai só juntando as partes e vai lá, vai dar certo. Pois então, galera, o recado foi dado. Dê a cara a tapa e colecione feedbacks. Essa é a mensagem final do nosso podcast. E eu gostaria de agradecer muito a presença de Lipinho e Amália aqui hoje. Agradecer a Edific e a Ascom Life por terem topado participar do primeiro episódio do Café com Boy. E aí, pessoal, vocês querem fazer algum agradecimento, alguma mensagem final aí pra rede? Queria agradecer também, dizer que tá sendo uma honra pra Edific estar participando do primeiro episódio do Café com Boy desse ano. Agradecer o espaço que a gente tem de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, falar um pouquinho sobre o que a gente faz, o que a gente gosta. E dizer a toda Onda Verde que o time de Gigantes está sempre à disposição para aquele velho bench, qualquer coisa, só chamar a gente. E mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer, é realmente uma honra estar aqui com vocês, falando sobre umas ideias que eu rabisquei no papel e agora está aqui sendo gravado num podcast. É realmente uma honra enorme. A honra é nossa por receber vocês. E aí, gente, o nosso café infelizmente acabou, mas a chaleira já está no fogo e a gente se vê no próximo Café com Boy.